Olá, caríssimo estudante, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Professor, professora, olha que satisfação te encontrar aqui de novo na nossa aula de Educação Física, do componente de Educação Física. Professora Iris, certo? Professora Iris Lene, você já recorda aí das aulas, já fica pensando aí nas práticas, nas atividades que a gente vai fazer e também nos conhecimentos que a gente vai aprender nessa aula, certo? Tá ansioso, tá ansiosa, né? Que bom então. Então bora dar uma olhada o que a gente tem hoje aí de temática? Então acompanha comigo no slide. Aula de número 4. Isso mesmo. Nessa aula de número 4, o que a gente vai trabalhar? Olha só. Temática boa, hein, Prof. Iris? Sim, uma temática boa, onde a gente vai falar aqui sobre mídia e os padrões de beleza. Fala aí pra mim, você é influenciado pela mídia? Influenciada? Sim ou não? Ah, prof, eu acho que não, eu acho que sim. A gente vai já descobrir se sim ou não, nesta aula maravilhosa de hoje. Olha só, nós vamos ver aqui como subtemáticas o corpo na educação física. Também falarei aqui com vocês sobre os tipos de corpos. Outro ponto, os padrões de corpos e a influência midiática, a diversidade humana e cultural, fragilização e submissão adolescente e, por último, não menos importante, o quê? Atividade física, saúde e estética. Muito bem, prof. Muito bem, caríssimo estudante. E para a habilidade de hoje, o que eu quero trabalhar com vocês? Eu quero que vocês busquem aqui analisar visões de mundo, conflitos de interesse, preconceitos e ideologias presentes nos discursos veiculados nas diferentes mídias, ampliando aí as suas possibilidades de explicação, interpretação e intervenção crítica na realidade. Nossa, prof, que complexo! Concordo contigo, mas a gente vai destrinchar isso daí. Olha só. Como objetivo de aprendizagem, o ponto é esse daqui, que vocês possam reconhecer nas diferentes linguagens práticas culturais a influência da mídia nos padrões de corpos e os contributos sociais da diversidade de práticas corporais. O que está incluso? Está incluso os jogos, está incluso as brincadeiras, está incluso as ginásticas, está incluso os esportes, as práticas corporais como um todo, não é? Muito bem. E ainda na cultura indígena, na comunidade local e para a saúde coletiva também. Um outro ponto importante aqui de ser lembrado é a reflexão sobre essa influência que essa mídia faz nos padrões de estética do corpo que estão presentes aí na sociedade. A gente vê muito padrão de corpo, não é? Muito bem. Identificando aí os riscos associados à busca obsessiva do corpo ideal. E aí eu já entro na primeira subtemática. Olha só, corpo na educação física. Dá uma olhada aí para mim. Entre vocês aí na sala acompanhando essa imagem e identifica para mim como que você se vê quando você se olha no espelho. Você se enxerga como o primeiro grupo, o segundo, o terceiro ou o quarto aqui grupo de rapazes e moças? Como que é aí a questão estrutural do teu corpo quando você se olha no espelho? Olhou? Muito bem. Agora eu quero que você responda para mim algumas perguntinhas, alguns questionamentos que eu trouxe aqui para vocês. Primeiro, qual é a definição de corpo? Corpo, prof? Ah, é isso daqui que eu tenho, que é a estrutura que segura minha cabeça, meus braços, minhas pernas? Sim, é isso daí, só que isso aí é a grosso modo. Eu quero saber o que é o corpo na sociedade. O que significa esse corpo? Esse corpo representa aí alguma situação, representa algum sentimento, alguma emoção, alguma idealização, representa algum padrão. O que significa esse corpo? Qual é a definição desse corpo? Quero que você reflita. Outro ponto que eu quero que você reflita é sobre o que são, e aqui é importante a gente frisar também, o que são os padrões de beleza? Vai pensando aí, vai juntando essas informações aí, eu quero que você reflita. Mais um pontinho aqui para a gente conseguir conversar aqui.
Quais os padrões de corpos existentes? Ah, prof, tem o alto, tem o baixo, tem o gordo, tem o magro, tem o mais forte, tem o mais fraco. Será que é só isso mesmo que existe como padrões de corpo? Muito bem. E para a gente finalizar, esse ponto aqui importante aqui, como que a atividade física pode influenciar na minha estética? E aí eu venho aqui contigo antes de eu trazer aí para ti, vem aqui comigo, antes de eu trazer aí para ti sobre o que são esses corpos, eu quero que você agora, olhando para mim aqui, me diga o que é o corpo, né? O que ele representa na sociedade? Ele traz algum sentimento, ele traz alguma nuance, o que faz esse corpo? E aí eu trago também uma definição para você entender um pouco mais sobre a questão do corpo, que diz o seguinte, que esse corpo, ele é um ponto de referência do ser humano. E esse corpo aí, ele possui aí, ele precisa conhecer e ele precisa interagir com todo esse mundo, que é isso que eu tô fazendo com vocês agora. Então, o meu corpo, a representação do meu corpo, a minha figura, tá conversando diretamente com você aí, certo? E você, ainda que você não esteja falando, você também tá trocando informações comigo. Ok? Então há uma interação. Então esse corpo, ele possui aí, a gente precisa possuir aí esse conhecimento para que haja essa interação aí, esse meio de troca aí na sociedade, ok? Que mais também, prof? É através desse corpo também que as pessoas, que nós vamos aí descobrir o mundo e vamos poder experimentar diversas sensações, vamos poder entrar em diversas situações, vamos poder nos expressar, né? Seja um pouco mais retraído, seja um pouco mais expansivo, mas a gente vai expressar aí e a gente vai poder perceber também as coisas e as pessoas que estão ao redor. Sabe um ponto interessante? Quando a gente faz leitura corporal. Se vocês observarem, ora eu sei que vocês estão olhando para a Prof. Iris, ora eu sei que vocês estão olhando para o meu intérprete. E aí vocês fazem uma dupla interpretação. Nossa, como é que tá o estado de espírito dos dois, né? Ah, tá muito animado, tá mais tranquilo, tá cansado, tá alegre, né? A gente também conversa aí com esse corpo e prova disso a gente tem aqui Libras, né? Através do Sâmio. E o meu corpo, ainda que ele esteja muito animado, ele vai expressar de alguma forma, não só com um sorriso, não só com um olhar, mas o corpo todo vai mostrar isso. Se eu estiver um pouco mais retraída, esse corpo também vai conversar dessa forma. Nossa, a Prof. Iris não tá legal hoje. Nossa, você viu? A Prof. Iris estava muito expansiva, estava muito alegre, estava radiante, estava vibrante. Então, às vezes, sem falar, o meu corpo comunica contigo. E aí é esse corpo que eu tô falando que faz essa interação social no meio aí, ok? E você tá fazendo isso agora que eu sei. Você deu uma olhadinha para um lado, uma olhadinha para o outro, para o colega, para ver como é que ele tá. Até a postura dá uma ajeitada aí na cadeira, né? Tudo isso conta. Muito bem. Agora eu vou mostrar um outro esquema, vou pedir pro meu diretor abrir aqui para mostrar para vocês, para te falar como que esse corpo ele conversa. Olha só. Esse corpo ele interage aí em diversos âmbitos, né? Nós somos aí uma junção de diversos pontos interessantes. A parte cognitiva, a parte física e motora, a parte afetiva, a parte social. E aí tudo isso comunica, tudo isso expressa algum tipo de comunicação, alguma informação. Seja aí de forma subjetiva, né? Como eu te falei, muitas vezes eu falo sem abrir a boca. Somente com o meu corpo. Ah, eu aparentava estar doente. Não, ele estava muito sério. Então, essa forma subjetiva, que essa leitura que a gente faz corporal aí, também é uma forma subjetiva de interpretar o outro. A gente percebe que existe também uma diversidade muito grande, então nós somos diversos, somos diferentes, somos únicos. Alguns momentos nós podemos até parecer com outra pessoa, mas nós somos únicos, né? Que é essa palavrinha aqui, ó, unicidade. Vamos ver agora um pouquinho sobre os tipos de corpos. E aí eu entro de novo com algumas representações de corpos, né? Corpos mais esbeltos, corpos menos esbeltos, corpos mais altos, corpos mais baixos, né? Tudo isso é questão estética aí, fica bem representada.
E aí, a gente agora conversa sobre os somatotipos. Somatotipos, prof? Sim, somatotipos. E a gente tem 3 aqui bem interessantes, que são esses daqui, olha só. Tem o chamado ectomorfo, o segundo chamado de mesomorfo e o terceiro aqui chamado de endomorfo. Observem bem as estruturas desses 3 padrões aí de corpos. Vocês conseguem ver semelhanças, diferenças? O que vocês percebem aí? Fala pra mim. Ah, prof, tá um pouquinho mais alongado, tá um pouquinho mais rebaixado, tá um pouquinho mais cheinho. Então, tudo isso faz essa soma de conhecimento sobre esses tipos de corpos. Bora conhecer mais um pouquinho de perto? Então, vem comigo. Olha só. Então, quando eu falo aí, por exemplo, do endomorfo, eu sei que essa pessoa que é endomorfa, ela tem característica na sua estrutura física de arredondamento das suas curvas. Entendi, prof. Então quer dizer que os quadris são um pouquinho mais arredondados, os ombros, o rosto, sim, as coxas, sim, esse padrão de corpo ele é mais arredondado, né? Nos rapazes, nos homens, a gente vê um padrão um pouquinho mais arredondado ou quadrado, né? Os seus quadris também, suas coxas, o seu rosto também, tudo isso é questão proporcional, né? De maior arredondamento. E aí o que a gente percebe? Que há um relevo muscular praticamente que não é notado. Relevo muscular, sim, a definição aí dessas estruturas que eu acabei de marcar para você aí em vermelho, certo? Mas a gente tem aí um destaque grande de volume abdominal, ok? Certo? De volume ou encurtamento do pescoço e os ombros mais quadrados, certo? Vou até apagar aqui para dar uma melhorada aqui para você conseguir aqui enxergar. Mas repetindo aqui de novo para você, olha só. Então a gente tem um relevo muscular praticamente que não é notado e eu tenho um destaque maior para onde? Para o abdômen. Vou pegar aqui para vocês agora meu marca-texto. Para o abdômen, para os ombros, ok? E o pescoço mais encurtado aqui também. Então isso aí é a característica do endomorfo. Muito bem. Vamos para outra aqui? Olha lá. Isso aí eu vou chamar esse indivíduo de um indivíduo obeso. Então, com essas características, eu tenho aqui a representação de uma pessoa obesa, que está acima dos seus do peso que seria ideal, da proporção corporal ideal, certo? Depois, eu venho com o segundo personagem aqui da nossa conversa, que são os mesomorfo, desculpe, mesomorfo. Por que meso? O meso vem aí de meio, né? Então, nesse grupo, eu tenho um relevo muscular aparente. Relevo muscular, prof? Sim. Sabe por que relevo muscular aparente? Você consegue perceber aqui, por exemplo, a definição da cabeça do ombro, a definição do bíceps, do tríceps, você consegue ver a definição aqui do peitoral, você consegue ver a definição aqui do quadríceps. Então, você consegue perceber todos esses relevos, esses contornos desses relevos muito bem definidos. Você consegue ver a musculatura, certo? Então a gente consegue ver predominando aí na região do trapézio, do deltoide, do abdômen, tá? Então nessas pessoas a gente tem um maior equilíbrio corporal. São corpos mais harmônicos. E aí nesses corpos mais harmônicos eu tenho uma estrutura óssea mais maciça. Então aqui já não é a presença de gordura abdominal, de gordura corporal que fica em evidência, sim o músculo, tá? Tem gordura? Tem, mas ela é uma gordura corporal pequena. Eu tenho maior estrutura corporal de definição muscular. E aí esse tipo de estrutura, ele frequentemente é encontrado em atletas. Isso, em atletas. Pessoas que já fizeram práticas corporais, exercícios físicos corporais. Vem aqui comigo um pouquinho. Então, dentro dessa estrutura que você acabou de ver aqui,
Você pode se perceber, prof, eu acho que eu estou no primeiro grupo do endomorfo, ou não, eu estou no segundo do mesomorfo. Eu, professora Iris, estou nesse do segundo, eu sou mesomorfo. O meu corpo, como eu fiquei muito tempo treinando, eu treinei alguns anos karatê, fiz algumas práticas corporais, então o meu corpo ele já entende e ele necessita aí da prática do exercício físico. Mesmo quando eu não estou fazendo, ele se comporta dessa forma, ele tem uma estrutura, ele tem uma definição. Eu consigo perceber aí as definições musculares, certo? É o que a gente chama de letramento corporal. Então esse letramento corporal é aquela consciência que o meu corpo, a minha cabeça, o meu cérebro, ele entende de que eu tenho aquela memória daqueles exercícios, daquelas práticas corporais e ele sempre chama. Então o meu corpo ele sempre vai chamar para a prática do exercício físico. Né? Se você já foi ou se você conhece pessoas que já foram atletas, também está nesse grupo, até com uma estrutura corporal muito mais definida aí do que a professora Iris, né? Muito mais definida aí do que a maioria do padrão das pessoas, tá? Um outro grupo importante aqui, que eu tenho que ressaltar para vocês, é o quê? São os ectomorfos. E aí o ectomorfo, você percebe aquelas pessoas mais alongadas, grandes, altas, guias, parece que come e nunca engorda, né? Elas são finérrimas assim. Então essas são as pessoas ectomorfas. Então eu consigo identificar por uma linearidade, certo? Corporal, com um discreto volume muscular e uma pequena presença de tecido aí gorduroso, que a gente chama de tecido adiposo, tá? Então eu podendo aí ser considerado como um componente de magreza. Então a gente já sabe, se eu ver uma pessoa muito esguia, eu já sei que ela faz parte aí do ectomorfo, tá? Então eu já consigo entender muito bem esses três padrões: endomorfo, mesomorfo e ectomorfo, tá? Depois você me fala aí através aí das devolutivas das nossas aulas em qual grupo que você está, tá bom? Muito bem. Uma outra parte aqui da nossa aula muito importante dentro desses padrões e da mídia é a gente entender como que esses padrões de corpo eles são influenciados pela mídia. Muitas vezes eu olho no espelho e falo, cara, não tá como eu gostaria que fosse, não é bem essa figura que eu quero. Então, muitas vezes eu sei disso porque eu observo muito diversos estudantes, colegas de faculdade também, que ficam, por exemplo, cobertos com casacos para não mostrar o corpo. Às vezes até é bonito, é bonita, mas tem aquele receio de se mostrar, fica aquela retração, come um pouquinho de comida e já espelha essa comida, né? Olha, não, eu não pareço com aquela personagem lá da TV, eu não pareço com fulano de tal lá da rede social, eu não tenho nada a ver com aquele padrão que aparece na internet. E aí isso causa uma certa discordância entre o que eu penso, entre o que eu vejo e o que eu gostaria de ser, né? E aí tem esses casos aqui que a gente percebe. Exageros, né? Muitas vezes até relacionado à prática do exercício físico, como também exageros na ausência de uma boa alimentação. O fechar a boca, o passar o esparadrapo. Então a gente precisa ter bastante atenção a essa imagem aqui e não cair nisso, ok? Muito bem. Aí quando a gente olha aí no modo geral sobre essa questão da mídia, a gente entende que na realidade essa questão de beleza, né, ela é uma questão cultural, mas é virtual. Por que, Prof. Iris, que você está falando que isso daí é virtual, hein? Vou te falar aqui um segredinho. Tem muita gente que é só Photoshop. Então, tem muita gente que é só aplicativos e softwares, que quando você conhece de verdade, não tem nada a ver com aquilo ali, né? É muita maquiagem e pouco conteúdo. E aí é onde entra a questão da mídia. Então, a gente consegue perceber nitidamente que esse padrão corporal que a gente vê na mídia aí, ele é um padrão virtual, esteticamente bonito para a mídia, né? Que a gente precisa cuidar da beleza, isso aí é com certeza.
né? A gente precisa estar sempre bem, cuidando da saúde, cuidando do corpo, cuidando da mente, cuidando da alma, da espiritualidade, das relações humanas, né? O contato com outras pessoas, a gente tem que estar cuidando disso tudo. Mas a gente não pode se prender demais à questão da estética, da embalagem demais, porque senão a gente não vive, a gente nunca vai alcançar esse ponto. E aí pode se tornar um escravo. Isso é muito perigoso, caríssimo estudante, isso é muito perigoso. Não é mesmo, prof? Pois é. Então, esses indivíduos como seres sociais, eles vão se sentir aí pressionados a corresponder um tipo de padrão ou tipos de padrões de beleza aí de cultura. O que isso leva a muita exaustão relacionada aí, apontado pela mídia. Caso contrário, eles vão se sentir menos atraentes e inferiores. Eu sei que em algum momento da nossa vida a gente sempre vai se sentir diferente. Não está do jeito que eu gostaria, mas a gente pode melhorar. E o que eu posso melhorar nisso tudo, né? Eu tenho que melhorar sempre, mas eu tenho que ter cuidado com os exageros. Olha esse caso aqui. A estilista Donatella Versace, ela ficou deformada após tantas intervenções cirúrgicas, né? Então a gente percebe que as pessoas vão mudando demais o corpo, o rosto, e a gente tem que ter essa cautela. Lembra, tudo em excesso, inclusive água, vai fazer mal. Se eu tiver excesso de água num local, num espaço, vai ter alagamento, vai ter destruição. Se eu tiver excesso de água no meu corpo, vai ter entupimento aí das minhas células, vai ter um inchaço absurdo, vai me dar, se eu não me engano, se chama letargia, né? Uma lentidão nas atividades. Então, eu tenho que ter cuidado com isso também, viu? Outro exemplo que eu trago aqui para você, da Madonna. A Madonna, ela perde aí, em algumas imagens, as suas rugas, ela perde um pouco do seu quadril, ela ganha um pouco mais de busto, afina um pouco mais a cintura. Isso aí, você já sabe o que é. Efeitos de quê? De aplicativos, né? Então, a gente já tem esse conhecimento. Então, todo cuidado em relação aí à questão do padrão de beleza, porque ele é irreal. Em libras, né? I-R-R-I. Olha só, ele sabe escrever o que é o irreal. Eu ainda estou aprendendo, mas eu vou conseguir. Isso, é irreal, ok? Então isso pode causar alguma infelicidade dessa pessoa, pode perceber que ele está distante de um padrão, ele ou ela, ou você mesmo. Então a gente tem que ter essa cautela e essa atenção aqui, certo? Muito bem. E aí eu tenho algumas perguntas para te trazer aqui, caríssimo estudante, com relação aí à mídia. Me responde. A mídia, ela tá errada? Ou nós é que permitimos e aceitamos aí essas manipulações? Pensar, né? Vamos refletir. Padrões de corpo e influência midiática. É disso que a gente está falando. Então, a indústria cosmética, a indústria da beleza, ela precisa movimentar, ela precisa gerar dinheiro, ela precisa gerar recursos, vendas, né? Então, ela vai trazer diversos tipos de informações. Informações que vão informar de verdade e informações que vão desinformar. Ela vai exaltar uma beleza e ela também vai discriminar determinado padrão se não estiver dentro do eixo daquilo que ela quer vender. Ela pode ser positiva, como ela pode ser também negativa. E aí, quem é que vai fazer essa seleção? A gente. Então, você, caríssimo estudante, tem que ser crítico nisso também. Então, você que vai determinar se é bom ou ruim para a sua vida aquele determinado tipo de informação, certo? Agora eu vou abrir um pouquinho esse slide aqui para você ver mais de perto. Olha só. Então, quando a gente fala aí de mídia, a gente sabe que são oferecidas muitas ofertas. Ofertas de quê, prof? De mapas, de receitas, de ingredientes, de produtos, de serviços. Isso aqui é uma constante, a gente sabe disso. É oferecido também, através da mídia, muitas promessas. Promessas de quê, profires? De sucesso, de poder, de prazer, de reconhecimento, de status e, por que não, de amor, né? Tudo isso está incutido numa mensagem que você muitas vezes passa despercebido.
Tem mensagens, já que a gente está falando de mensagens, tem mensagens aí ocultas, né? Às vezes não está tão direta, tão explícita, mas está lá sinalizando sobre saúde, sobre esbelteza, sobre valorização social, sobre felicidade. Tudo, gente, é a questão do meio termo, né? Um corpo belo, um rosto bonito, né? Um cabelo bem feito, uma maquiagem bem feita, é sempre muito agradável aos olhos. A gente tem que ter também esse olhar do belo, né? O que a gente não pode virar é escravo, tá? Então a mídia vai sempre ter produtos cosméticos, produtos dietéticos, vai trabalhar aí com médicos, com nutricionistas, com personagens, né? A gente sabe disso tudo. Vai ter esteticistas, vai sempre movimentar a indústria do vestuário e dos calçados, a indústria dos acessórios, certo? Normal, tranquilo, isso faz parte aí dessa questão evolucionista e de evolução aí da sociedade, né? A gente compreende isso tudo bem. E a gente percebe que a beleza ela vai mudando com o tempo. Então a gente já teve a moda das cheinhas. A moda das cheinhas, gente, ela só perdeu força quando o imperativo econômico, a questão econômica, se fez presente com a escassez dos alimentos na Europa, tá? Então, ela perdeu aí. Regimes e cirurgias plásticas, ginásticas, ela passam a modelar o corpo feminino de forma quase obrigatória. A mulher se sente obrigada a estar sempre bonita, né? As gordinhas, por exemplo, antes eram admiradas, tornaram-se representação do fracasso pessoal. Isso são algumas pesquisas, alguns recortes do que a gente vê aí na mídia. Olha só outro ponto, a partir dos anos 60, o corpo da mulher começou a ser mais erotizado, mais curvilíneo, ficou mais à mostra, né? Então a gente tem exemplos aí da Brigitte Bardot, da Marilyn Monroe, né? Como ícones daquela década. E hoje em dia, quem são esses ícones, né? Muita gente. Uma outra representação com relação a isso, olha só a estrutura desses dois corpos. Um em 1957, o outro em 2017. Olha só, então naquela época, na primeira aqui de 57, a altura ideal, padrão, era 1,58 m. Vou confessar para vocês que eu era alta, tá? Eu tenho 1,61 m e meio ainda, tem meio centímetro ainda. Se fosse em 2017 ou para cá, 1,67 m para cima, eu já sou baixinha. Vocês conseguem perceber isso? Olha só. Olha só outra medida aqui, por exemplo, de cintura. A cintura anteriormente, em 57, era 71 centímetros. Não tinha nem cintura, como é que cabia alguma coisa ali dentro, né, gente? E em 2017 já a cintura passa para 86. Então você percebe aí um avanço, uma mudança significativa aí nas numerações corporais. E a gente percebe que essa mídia ela traz muitas exigências que são fantasiosas, que são fantásticas até demais e por muitas vezes são cyberescas. Como eu falei para vocês, elas são virtuais. E aí 90% das pessoas não atingem esses padrões, né, gente? Não atinge. É importante eu sinalizar para você aqui, caríssimo estudante, que há uma diversidade humana muito grande. Não só de conhecimento, não só de onde foi que eu nasci no país tal, na cidade tal, não é só disso. A gente está falando que a gente tem que levar em consideração essa diversidade humana de comportamento, de cultura, de tudo. Nós não somos iguais. E essa diversidade humana é que nos torna bonitos, que nos torna belos, né? Diferenciados. Já pensou todo mundo com o mesmo rostinho? Que coisa estranha, né? Essas misturas produzem outras misturas e aí nós nos tornamos mais belos a cada dia. Então, biologicamente, nós somos todos diferentes. Todos diferentes. Não há, mesmo os gêmeos, há uma diferença, tá? E somos culturalmente diferentes também. A gente tem que levar em consideração tudo isso. Precisamos padronizar e desprezar a riqueza de tipos. O padrão aqui é ser diferente, né? Desprezar a questão aqui de riqueza, de tipo, de raça, de mestiçagem do mundo. A gente tem que valorizar isso tudo, tá? Não dá para padronizar.
É isso que quero dizer para vocês. Olha aqui outra pergunta que eu trago para você. Como, caríssimo estudante, que é possível padronizar um estilo único de corpo se o nosso país possui rica, intensa miscigenação? Não tem como, né, gente? Não tem. Como estabelecer um corpo perfeito se essa situação, se é uma situação médico-científica, cultural e real e inatingível, como a gente já vem conversando até agora? Percebe? Pois é. Então, um padrão único de corpo estabelecido vai empobrecer a nossa cultura brasileira, a nossa cultura mundial, vai empobrecer a nossa diversidade. Não tem como. Quando a gente conversa sobre esse assunto, gente, é muito comum a gente entrar nesse campo aqui, o campo da fragilização e da submissão adolescente, de se sentir inadequado, de achar que é inferior, que não é bonito, que não é bonita, por mais que você seja lindo, né? Aos olhos de todo mundo, mas aos seus, muitas vezes você não é, né? O que a gente percebe nisso tudo? Eu consigo perceber, por exemplo, aí, padrão de corpo dos meninos, né? A ideia, né? Que eles olham aí nas mídias. Ah, um corpo esculpido, um corpo magro, um corpo rejuvenescido, né? E eu consigo ver isso aí através das mídias. Quando eu falo mídia, não é só TV, não é só a internet. Também tem inserção da rádio, também tem inserção do celular, das revistas. Tudo aquilo que eu consigo ver outras pessoas, acompanhar, né, essa evolução aí dessas culturas, através dessas mídias, ser influenciado de alguma forma, a gente pode colocar no grupo das mídias. E a gente entende de novo que esse padrão ele é irreal e ele é ilusório. Desse corpo esculpido, desse corpo magro, desse corpo rejuvenescido. O pensamento tem que ser de bem-estar. Se ele está bonito, esculpido, é consequência desse bem-estar. É um algo a mais que eu coloquei, tá bom? E aí eu tenho que entender também que pode causar uma incongruência, um conflito, e aí esse jovem aqui, esse rapazinho se sente desestruturado. Da mesma forma as moças, tá bom? Muita atenção nisso daqui. Olha só. Buscar uma referência e não encontra, valoriza corpos ilusórios e efêmeros, não sustenta uma imagem corporal que é real, que é congruente e satisfatória. O que isso vai me trazer, prof? Olha só, pode trazer doenças ou mortes, né? Pode se sentir frustrado, isolado, imperfeito, depressivo, insatisfeito, desajustado, conflituoso, até mesmo iludido com isso tudo, né? Então perceba o quanto que influencia isso tudo. E aí, para a gente reforçar esse tipo de conhecimento, assiste comigo agora essa matéria aqui, essa externa aqui, sobre as mídias e os padrões aí de beleza. Bora lá? Olá, eu vou te fazer uma pergunta. Qual o padrão de beleza para você? Na visão do filósofo Sócrates, o belo é o útil, ou seja, a beleza não está associada à aparência de um objeto, mas em quão proveitoso lhe for. Teria então um caráter prático, como resultado de um produto ou situação prática. Já a noção de beleza, Kalos, na filosofia de Plotino, está intrinsecamente relacionada aos 3 níveis de realidade por ele distintos, ou seja, a alma, o intelecto e o corpo, não se restringindo assim às disciplinas artísticas ou a um campo de expressão que possa vir a constituir uma estética. Bem, nem sempre o que é belo ou bonito aos seus olhos será o de outra pessoa, não é verdade? E isso também depende da cultura de uma sociedade, da época e de outros fatores. Mas que a mídia influencia nos padrões de beleza, isso todos concordam, não é mesmo? Foi na sociedade contemporânea que houve uma intensificação do culto ao corpo. Os indivíduos iniciam uma crescente preocupação com a imagem e a estética. Mas não é só isso. Dependendo da época e da sociedade, a questão corporal vai bem além. Na cultura indígena, por exemplo, há toda uma questão de força, poder, superação.
seja através de jogos, brincadeiras, ginásticas e esportes. Isso ocorre em uma tribo ou também em uma comunidade. Hoje em dia, o desejo de muitos é ter um corpo escultural, às vezes buscando a saúde, outros a beleza, e aí é que muitos deixam se influenciar pela mídia e acabam exagerando na dose. A busca excessiva do corpo ideal tem seus riscos. Dietas por conta própria, anabolizantes, plásticas seguidas, enfim. E como nem todo mundo consegue esse corpo ideal, muitas vezes acabam se frustrando, atingindo a autoestima do cidadão e até desenvolvendo uma depressão que pode levar à morte. Então, antes de se espelhar em algum ídolo da mídia, melhor ir devagar, sempre tentando equilibrar a mente e o corpo. E isso vai te trazer muito mais bem-estar e saúde. Agora fique com mais explicações em sala de aula. Muito bem. Acompanhou bem aí essa externa? Pois é, ela só reforçou o que a gente acabou de conversar aqui, não foi? Muito bem. E aí tem outro ponto interessante que é o da atividade física, saúde e a estética. Muito bem. Então nós temos aqui evidências que mostram que a atividade física regular, olha que bacana, a gente tem que inserir atividade física, tem que buscar ser saudável, tem que buscar ser ativo, né? Então quando eu tenho isso desde a minha infância até a minha adolescência, eu posso aproveitar aí o efeito benéfico dessa atividade física. Que efeitos? Na minha composição corporal, em relação ao colesterol, em relação à pressão sanguínea, em relação ao açúcar no sangue, em relação à aptidão física, em relação à força muscular, em relação às habilidades de movimento, em relação à saúde óssea, né? Mas principalmente, caríssimo estudante, se você faz todas as aulas de educação física desde pequenininho, né? Você tem aí um grande salto aí, uma grande evolução, um grande benefício relacionado à composição corporal, tá? Sua composição corporal fica muito mais valorizada, você consegue perceber, né? Jovens que já têm a prática do exercício físico desde pequeno, a gente percebe nitidamente que tem um comportamento, que tem atitudes, que tem posturas diferentes, né? E isso precisa funcionar sempre ao seu favor, tá? Então, inserção de atividade física sistematizada aí. Entre pesquisas que foram feitas aí com diversos estudantes, viu-se que há muitos benefícios em evidência, como a alegria, né? A realização, benefícios físicos, benefícios psicológicos. Então a gente tem já uma grande gama aí de benefícios que ficam em evidência com a prática do exercício físico aí. Exercícios tipo caminhadas e corrida, exercícios como ginásticas, exercícios como esportes de participação, exercícios realizados em academias a céu aberto, em praças públicas. Então eu posso me beneficiar aonde eu estiver da prática do exercício físico, certo? Muito bem. E aí, depois dessa conversa toda, caríssimo estudante, venho agora aqui te chamar para o nosso momento exercite-se mais, mais e mais, ok? Qual é a proposta para hoje, prof? A proposta para hoje será você pegar um caderno e uma caneta e você vai aí fazer um mapeamento dos conteúdos que você consome nas mídias digitais. Como assim, prof. Iris? O que tu anda normalmente aí pesquisando na internet? Quem são as pessoas que você anda acompanhando, né? Como que elas são? Quais são as principais características corporais? Sobre o que elas falam? Por que vocês acompanham esse tipo de perfis? Aí, vem aqui comigo, vou entrar nesse slide aqui para conversar contigo e já a gente vai fundamentar ele mais um pouquinho. Por que a Prof. Iris trouxe agora esse tipo de atividade para a gente executar, esse exercício mental, né? Não foi um exercício físico, não foi um movimento do corpo todo, mas foi
de mente, de ideias. Porque muitas vezes a gente é influenciado sem saber, sem perceber, né? Conforme o que a gente pesquisa aí na internet, que a gente fica muito tempo logado, que a gente fica muito tempo aí olhando aí no meu celular, olhando no meu tablet, no meu computador, a gente começa a pegar características de um grupo X, de um grupo de pessoas e sendo moldada por elas, pelos produtos que elas vendem, pelas roupas que elas vestem. Então eu quero que você comece a se tornar um pouco mais crítico, mais atencioso a isso também, ok? Muito bem. E aí você vai mapear isso tudo. Então a ideia aqui, caríssimo estudante, é que você faça uma reflexão, tá? Sobre essas pessoas, sobre essas mídias, sobre esses espaços de convívio que você tem, né? Com os seus colegas, com seus familiares, com os colegas de sala, e você observa aí todo esse contexto desses grupos em que você interage. Certo? Combinado? Então a ideia aqui é fazer com que você entenda aí e comece a perceber aí algumas nuances, alguns padrões, alguns interesses que existem por trás também. E se isso está te afetando ou está afetando as pessoas ao teu redor também. Em especial aqui, como a nossa aula fala sobre mídias e padrões, então relacionado aí à estética, a essas pressões aí que nos levam, ok? Nos levam para diversos caminhos aí, bons e nem tão bons assim. E a gente precisa ter essa consciência, ok? Muito bem. Agora eu fico por aqui, daqui a pouco a gente vai fazer a revisão dessa aula de hoje e, na sequência, a correção dos exercícios, certo? Te aguardo.